chique. Isso mesmo. Espera aí. Vai. Boa noite, família Palmeiras. Dando início a mais uma entrevista coletiva com o técnico Abel Ferreira após a vitória sobre o Santo André no Allianz Parque. As primeiras perguntas são do Pedro Nascimento da Gazeta e do Cláudio Ritt, Web Rádio Verdão. Hoje vimos o Veiga atuando como falso 9. Quais características do jogador o credenciam para jogar nesta função? Como este posicionamento dele altera a dinâmica do Palmeiras em organização ofensiva? Boa tarde. Ele não jogou a falso 9, ele jogou a 10. Ele jogou exatamente na mesma posição que joga. Na 10 o que nós fizemos foi pegar no nosso centroavante, que tem sido o Rony, e encostámo-lo à esquerda. Foi a única alteração que fizemos em relação a isso. Por norma deixamos o Rony no meio e ele faz muitos movimentos de dentro para fora e nós queremos que o nosso centroavante faça movimentos na direção do golo. Portanto, foi essa a única alteração, meter o Rony a fazer movimentos de fora para dentro e não de dentro para fora. O Veiga fez exatamente a mesma com bola, exatamente a mesma posição. Gabriel Iocota Verdazo e Thiago Ferri, Globoesporte.com. Abel, você optou por colocar o Atuesta e Jailson na equipe, com o Veiga sendo mais avançado na fase defensiva. Porém, na fase ofensiva, vimos muitas vezes o Veiga recuando e o Jailson e o Atuesta se projetando na área. Por que dessa escolha hoje? Essa formação também já é pensando para o duelo de quarta? Olha, dar os parabéns porque estiveram atentos e eu gosto de ver jornalistas quando pensam bem, porque eu sou treinador e vocês são jornalistas, mas o jornalista tem que ter conhecimento tático para ser melhor jornalista, para poder fazer boas perguntas, para entender porque é que às vezes nós jogamos com linha de 5, porque é que às vezes até podemos meter linha de 6 ou até às vezes só linha de 4, depende do número de jogadores que o adversário mete contra a nossa última linha. Isso, desde que eu sou treinador, eu sempre aprendi que na defesa devemos ter sempre superioridade e igualdade no meio campo e quando estamos a defender, na frente ou igualamos ou ficamos com menos um jogador. Eu sempre aprendi o futebol desta maneira, mas é curiosa a observação, foi exatamente isso. O Veiga com bola era ele o primeiro a fazer a cortina, a dividir o jogo para o nosso adversário jogar para a direita ou para a esquerda, isso sem bola, e depois com bola optámos por dinâmicas. Eu acho que vocês já perceberam que eu não tenho uma forma fixa de jogar, a minha equipa é flexível, sempre adaptando às características dos nossos jogadores. Já vos disse também que a nossa forma de jogar tem muito a ver com as características dos jogadores que tenho, digo isto há muito tempo, e nós temos médios com chegada à área, mas também temos médios que são capazes de jogar mais de contenção, mais de equilíbrio, e portanto foi exatamente isso que disseste. São comportamentos treinados que eles sabem e que o fizeram, e criamos muitas oportunidades com esses movimentos, com muita chegada à área, quer do Rony, quer do Veiga, que sempre o fazem quando jogamos com o Rony a centroavante. São dinâmicas treinadas e que vocês conseguiram ver e muito bem. Por exemplo, sem bola, eu sei que vocês não repararam nisso, mas nós a defendermos com uma linha de 4, o único jogador que perigo criou à nossa equipa foi o lateral direito, não é? E portanto foi as vezes em que o nosso adversário nos criou perigo foi pelo lado direito do nosso adversário, porque não houve ali uma compensação para ajudar nas tarefas defensivas. E é isso que nós temos que entender. Nós não podemos fazer o que queremos, temos que fazer o que é preciso para sermos cada vez mais competitivos. Portanto, mas parabéns pela pergunta, pela observação, está excelente a análise que fez. Alexandre Guarilha, Lance e Zé Henrique, Energia 97. O Palmeiras criou um volume enorme de chances, com variações no campo de ataque, que poderiam ter gerado uma goleada, mas as conclusões acabaram não saindo como esperado. É um quesito que ainda precisa ser aperfeiçoado, porque não foi possível marcar mais gols hoje. Não, isto, às vezes o futebol é como o ketchup, não é? Nós já, com os mesmos jogadores, já demos aqui 6 na Libertadores. Eu acho que a maior goleada foram estes jogadores que a deram aqui. Portanto, o que nos dá certeza e confiança que estamos no caminho certo é nós vermos a equipa a criar oportunidades, a chegar, a fazer. Hoje não entraram, muitas delas foram bloqueadas, outras falhamos em situações muito claras, mas o futebol é isto, estarmos cada vez mais focados, dentro da área ter calma, porque chamo-lhe uma zona quente, não ser tão afobado à frente da baliza, mas os meus jogadores estiveram
naquilo que tem que ver com o ataque posicional, bem posicionados, a chegar à área, a criar oportunidades. A pena foi, como disseste, quando nós não matamos estes jogos, quando nós não fazemos o segundo e o terceiro, o nosso adversário vai acreditar sempre que numa bola, um lançamento para a área, uma falta, como foram os últimos 10 minutos, o adversário fez um lançamento longo na área, depois segunda bola rematou, depois até foi falta. Estas duas últimas faltas aqui sobre o nosso corredor direito que entra na área, e para mim 1-0 nunca é um jogo controlado, mas mais uma vez o compromisso da equipa, focados nas tarefas, sempre cientes que tínhamos que somar mais 3 pontos, mas na minha opinião criámos um volume enorme de oportunidades e o caminho é este. Pedro Marques, Rádio Jovem Pan. Abel, hoje você fez a primeira alteração aos 27 do segundo tempo. A intenção de fato era dar minutagem para esse time antes da Recopa por conta da viagem ao Mundial. Com pouco tempo de preparação, te preocupa para essa decisão? Muito bem, mais uma observação muito bem feita, por vocês já me começam a conhecer e percebem que nós vamos ao detalhe da minutagem, se o jogo nos permitir, porque vocês terem uma ideia, o Chelsea só hoje é que fez o primeiro jogo deles, não é? Só hoje é que fez, nós já vamos com o segundo, e nós temos que fazer o que sempre fizemos, é gestão de energia para jogar na máxima força. Quem jogou o último jogo teve muito bem no Ferroviário, tiveram muito bem, jogando mais ou menos de uma forma muito parecida, também num 4-3-3, e estes foram outros jogadores que eu acabei por meter, inclusive mesmo o próprio Everton, que temos dando jogos, porque ele foi para a seleção e não jogou, e ficámos sem ele, quer para prepará-lo, e então também estamos a aproveitar isso para esse detalhe. Nós sabemos que, por exemplo, o Lomba tinha mais jogos do que o próprio Everton, e nós também aproveitamos e também dar mais minutagem ao Everton também, que fez 2 magníficas defesas hoje. É verdade, eu não tenho que o dizer, o nosso adversário também criou 2, 3 oportunidades, portanto se tivesse feito 1, 2 golos também aceitava, estava certo, mas se o nosso adversário podia ter feito 1, 2, nós podíamos ter feito 3, 4, essa é que é verdade, e para mim a vitória é justa. André Galvão, Rádio Transamérica. Você ter mantido o Atuesta em campo durante os 90 minutos mostra a sua confiança no jogador para ele se adaptar ao futebol brasileiro? Você entende essas dificuldades iniciais do colombiano? Olha, eu confio tanto no Atuesta, como confio no Menino, como confio no Jorge, como confio no Kusevic, como confio no Lomba, como confio no Daverson. Não tem a ver com o jogador em si. Os meus critérios são muito simples. Eu, quando tenho que fazer escolhas, eu pergunto sempre, na minha opinião, havendo sempre e entendendo que há pessoas que têm uma opinião diferente da minha, e isto é bom, o futebol é bom por esse debate, eu faço sempre a pergunta: o que é melhor para a equipa? Não é o que é melhor para o jogador A, B ou C, o que é melhor para a equipa? E depois o segundo que estes jogadores começam a entender não é o que é que eu quero fazer como jogador, ou como é que eu quero fazer como treinador, o que é preciso fazer para nós sermos competitivos, para termos a equipa sempre pronta para ganhar. E se for preciso deixar o Navarro de fora, eu vou deixar. Se for preciso o Navarro jogar, vai jogar. Se for preciso passar o Rony para a direita, vai jogar à direita. Se for preciso passar o Rony a fazer de lateral direito, também vai fazer lateral direito. É o que é preciso para nós ganharmos, não é o que é que eu ou o jogador A, B ou C quer, porque senão não jogamos a equipa, e a força dessa equipa é mesmo isso, é a qualidade que tem aliada ao trabalho duro e ao talento deles. Rafael Jacobucci, Rádio 365. Abel, 16 pontos no Campeonato Paulista com um jogo a menos. Por que o Palmeiras está acima dos rivais neste início de temporada? Se está acima ou não, eu não sei. O que eu sei é que eles trabalham muito, o que eu sei é que nós trabalhamos muito, que nos dedicamos muito, que não compramos jogadores feitos, que os fazemos, e é bom que as pessoas lá em casa se lembrem disso. Nós temos uma grande equipa, mas foi construída por nós, porque quando eu cheguei aqui os jogadores eram os mesmos, e alguém foi embora porque isto não estava bem. Portanto, nós não compramos jogadores feitos, nós temos que os fazer aqui dentro. É isso que nós fazemos, é isso que o Palmeiras quer, e é isso que vai ser o futuro do Palmeiras. E não sou eu que o digo, quando me contrataram foi isto que me foi dito. A tua tarefa é ganhar títulos, por isso é que eu estou aqui, só estou no Palmeiras para ganhar títulos, porque não vou trocar o Palmeiras para um clube para descer divisão, para lutar para descer divisão e ir para meio tabela. Eu tenho que estar onde quero estar, onde querem que eu esteja e onde luto por títulos. E o Palmeiras dá-me todas essas condições, e ainda outra mais, que é o que eu mais gosto, poder desenvolver e potenciar jogadores
E isso vê-se no valor que eles tinham, o que têm agora, na competência que eles tinham, o que têm agora. Isso é fruto, como disse, do trabalho, sobretudo dos jogadores, ter mente e coração aberta e querer desafiar-se todos os dias, querer ser melhor a cada treino, a cada jogo e a cada competição que temos pela frente. As últimas perguntas são do Gabriel Rigoni, da TV Globo, e do Márcio Torvano, 105 FM. Como que você avalia a recepção da torcida ao elenco no retorno da equipe ao Allianz Parque após o Mundial? 20 mil, um pouco mais de 20 mil ingressos vendidos. E sobre os adversários, você acha que eles poderiam esperar o Palmeiras mais abatido? Não, olha, como é que nós estamos... Reparem, nós trabalhamos muito para chegar ao Mundial, muito. Tivemos uma derrota apenas com o Defensa e Justiça aqui em casa na primeira fase. Depois ninguém nos ganhou. Chegámos com mérito e eu fico muito contente porque vejo que a torcida, se os nossos jogadores estão a mudar a mentalidade de que todos somos um, de que acreditar, de que é preciso sempre fazer mais e melhor, eu tenho sentido pela parte da torcida que se revêem no comportamento dos nossos jogadores, que se revêem que os nossos jogadores dão tudo o que têm. Sim, nós queremos sempre os jogadores mágicos, queremos ter o Messi, queremos ter o Ronaldo, queremos ter o Neymar, mas não temos. Queremos ter o Guardiola, mas também não tem o Guardiola. Mas fazemos uma família de trabalho muito forte, temos um espírito de grupo que se sente, vocês veem quando nós fazemos golos, os nossos jogadores do banco se levantam para festejar, e isso não se explica, isso sente-se. Eu acho que a nossa torcida sente que quer a comissão técnica, quer os nossos jogadores, quer o próprio clube, tudo faz para que nada falte a estes jogadores. E a torcida se revê neste espírito de seja onde for, seja contra quem for, não vamos ganhar sempre, e é bom que as pessoas entendam isso aí em casa, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar. Obrigado, professor, mais uma vez, e parabéns pela vitória. Família Palmeiras, uma boa noite.